Pai, no nome de Jesus. Santo é o Senhor. Deus poderoso, Deus fiel, Deus maravilhoso. Queremos, Senhor, nesta noite declarar que Tu és o nosso Deus, que não temos outro bem além de Ti. Tu és, Senhor, a nossa razão de viver. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Tu és a nossa proteção, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa cura, Tu és a nossa bandeira, Tu és o nosso Senhor, o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação. Queremos declarar, ó Deus, nessa noite que nós Te amamos, Pai, e que a nossa alma tem sede de Ti. Senhor, como queremos sentir a Tua presença neste lugar. Como precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Ouvir a Tua direção, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Por isso eu Te peço, Senhor, nesta hora, vem sobre este lugar, Deus. Se derrama sobre as nossas vidas, traz um bálsamo do Senhor sobre nós. Traz um renovo do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Sacia, Senhor, a nossa sede nesta hora, Pai. Separamos estes dias, ó Deus, para buscar o Senhor, para buscar a Tua direção, a Tua vontade para a nossa vida. Por isso, ó Deus, queremos nos colocar, queremos nos curvar diante de Ti, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tema do retiro: este é o meu dom. Quem aqui já descobriu qual é o seu dom? Diga amém. Amém. Que Deus possa falar conosco nessa noite, através da sua palavra. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Isaías, capítulo 6, versículo 1 até o 8. Talvez você, nesse início de mensagem, possa pensar que a mensagem está fora do contexto do tema do retiro. Mas no final nós vamos ver que é o que Deus preparou, né? Que Deus colocou no coração para estar ministrando nessa noite. Isaías 6, de 1 a 8, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Só um minutinho aqui que passou demais. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondia: eis-me aqui, envia-me. Envia-me. Amém? Gostaria de começar essa ministração fazendo uma pergunta para vocês. Que tipo de pessoa Deus usa? Nós estamos aqui falando sobre dons. Que tipo de pessoa Deus usa? Que qualificações Ele procura em alguém? Seria um intelectual? Seria uma pessoa que é um líder nato? Uma pessoa muito talentosa? Imagina a cena quando Jesus, ele depois
quando ele começou o seu ministério e ele foi chamando os seus discípulos. Imagina agora como se você estivesse junto com Jesus. Jesus chamasse aqui, JK, eu tenho agora uma missão difícil, eu tenho que escolher 12 homens, e eu vou, esses 12 homens vão andar comigo, eles vou preparar esses homens para estarem comigo e depois assumirem a missão. E ele te chama então, e de repente você fica imaginando, falando, quando Jesus estiver, né, passando assim, eu imagino que ele vai escolher um homem que fala muito bem, um homem que é cheio de Deus, transbordante de Deus, um homem que sabe falar muito bem, que é muito extrovertido, que sabe lidar com pessoas, um homem que tenha condições financeiras, porque ele não vai poder trabalhar, ele vai me seguir, tem uma condição financeira muito boa, que não precise mais trabalhar, ou tem um negócio que tem os seus empregados. Eu fiquei imaginando assim, eu ao lado de Jesus, ajudando Jesus a escolher os 12. E de repente, ele está passando ali diante do mar, e ele vê 2 irmãos ali, André e Simão. Gente, assim, eu não conheço, só pelo aquilo que eu li na Bíblia já sobre Pedro, mas diz que ele era um homem muito grosso, um homem muito rude. Gente, como uma pessoa grossa e rude lida com outras pessoas? Já trabalhou com alguém assim? É difícil. Aí ele vai mais adiante, ele escolhe mais 2 irmãos, Tiago e João. Qual que foi a discussão lá, o pedido da mãe de Tiago e João para Jesus? Jesus, lá no céu, quando o Senhor estiver lá no céu, os meus filhos, né, estiverem lá, o Senhor pode fazer um favor para mim? Deve ter uns tronos muito bonitos lá, né? Aqueles tronos cheios de ouro que a gente imagina. O Senhor coloca um filho meu de um lado, da direita, e outro da esquerda, no lugar de destaque, né? E o Senhor fala, né? Fala deles lá, que eles fizeram a tua obra. Ele escolheu Judas. Pior, Judas cuidava do dinheiro ainda. Cuidava do dinheiro. Que traiu Jesus. Tomé. Na primeira oportunidade que Tomé teve, ele falou, eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu colocar a mão, né, o dedo lá na ferida de Jesus. Então, olha os homens que Jesus escolheu para andar e para dar continuidade à sua missão. Lá em... Quando ele mandou eu aumentar aqui, para eu não usar o óculos, sabe? E agora eu tô... Lá em 1 Coríntios 1, 26 a 29, fala assim, o apóstolo Paulo escreveu, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus, ele não está procurando pessoas superdotadas, nem pessoas capacitadas, mas Deus, ele procura pessoas com disposição para a realização da sua obra. Jesus, num determinado momento da sua vida, ele falou para os discípulos que a seara era grande, mas poucos eram os trabalhadores. E o que tem faltado nos dias de hoje, na igreja do Senhor Jesus, são pessoas com disposição para servir a Deus. E o tema de hoje, que eu quero conversar com vocês aqui, é uma vida disponível para Deus. Amém? Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui.
Muitos irmãos aqui já me conhecem de longos retiros aqui, mesmo de Osasco, né? Muitos aqui já ouviram um pouquinho da minha história. E eu estive pregando no acampamento da galera, alguns até aqui estavam, em outubro, lá de Osasco. E foi algo maravilhoso. Prova daquilo que eu acabei de ler aqui em 1 Coríntios. Que Deus, Ele escolhe as coisas que não são. Deus, Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E ainda foi difícil, porque eu nunca tinha falado para jovem, para adolescente, assim, dou aula até para adolescente, mas uma turminha pequenininha. Mas uma galera de 300 pessoas, num pique, num domingo de manhã, que eles não tinham nem dormido direito à noite, foi algo, assim, desafiador. E o Vanderlei falava assim para mim, não vou falar mal de você não, tá, amor? Ele falava assim para mim, falou, Eloíde, é difícil pregar para adolescente, para jovem. Porque você está ali empolgado falando, e você está esperando uma resposta, né? Da pessoa animada, e ele fica com a cara que ele começa, ele senta na cadeira, o jovem, ele termina o culto com aquela cara. Então, você não sabe se ele gostou, se ele não gostou, se ele recebeu a palavra, se ele não recebeu. E o Vanderlei a semana inteira falando, ó, se prepara, porque é difícil. Gente, mas foi algo tão maravilhoso, porque Deus se derramou naquele lugar. A palavra foi, né, Marcelino, você estava lá, a palavra foi derramada naquele lugar. E eu vi tantos jovens se quebrantando na presença do Senhor. Todos jovens se colocando nas mãos de Deus. E eu vi que Deus pode usar qualquer pessoa que estiver disponível. Que tiver essa disposição de querer ser usado por Deus. Como eu falei para vocês aqui, alguns já me conhecem, e a Cleo falou outro dia para mim, que ela queria um pouquinho da minha timidez, né, Cleo? Que eu sou uma pessoa extremamente tímida. Quem tem a primeira impressão, assim, uma pessoa que não me conhece, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Nunca gostei muito de falar, nem na minha casa, uma família de 12 irmãos. Se vocês perguntarem para minha mãe e meu pai, eu era a mais quieta de casa. Sempre fui aquela quietinha, comportadinha, no meu canto. E um dia eu, assim, conheci um moço e casei com ele. Mas antes de eu casar, ele falou para mim, ele falou, olha, eu quero te avisar uma coisa. Ele não era pastor. Ele falou, eu quero te avisar uma coisa. Eu quero ser pastor. Você vai casar comigo, eu quero que você saiba que o desejo do meu coração é ser pastor. Mas quando você está apaixonado, você topa qualquer coisa, né? Falou, tudo bem, não tem problema. E casamos. E realmente Deus ungiu a vida dele para pastor. E nós começamos um grupo na minha casa. Eu estou falando de disposição, gente. Que às vezes a gente não faz nada para Deus porque acha que Deus está esperando muito de nós. Está esperando que a gente atinja um patamar, que a gente seja bom demais. Agora sim, eu estou pronta para servir a Deus. Eu estou pronta para fazer a obra de Deus. Mas não precisa muito, precisa de coração. Você precisa de disposição. Se entregar nas mãos de Deus. E o resto Deus faz. Você se lançar, depender dele. O resto, Deus faz, Deus usa da maneira, como nós cantamos ontem, da maneira que te agrada, o Senhor usa. Da maneira que Ele quer, Ele nos usa. E nós começamos um grupo familiar na minha casa. E eu morava num apartamento, que você entrava na porta da sala, você tinha a visão da casa 360 graus. Imagina a casa, o tamanho que era? 360 graus, você via a casa inteira, os 2 quartos, a cozinha e o banheiro. Começamos um grupo, eu, Vanderlei, um pastor que vinha de São Paulo, ele, a esposa e o filho pequenininho, e uma família lá de Cunha, que eram de 7 pessoas. Não tinha ninguém de Guará, só nós. Começamos um grupo. Eu trabalhava o dia todo, saía de casa às 7 e pouco da manhã. Nós íamos para a faculdade às 7, ainda estudava, 7h30, saía às 11 horas da noite.
embora morasse em apartamento, não tinha contato com vizinhos, porque saía muito cedo, chegava muito tarde. O máximo era um bom dia, quando encontrava com alguém. E a gente não tinha esse contato. E eu tímida, não se esqueça, tá? Eu tímida. Tem alguém tímido aqui? É Deus vai usar você, tá? É esses que Deus quer usar. É. Tem alguém tímido aí? É. Ó, tem mãos se levantando. Aí o que aconteceu? E era o pastor falava só, vocês têm que convidar a gente para vir no grupo familiar, e tem que convidar. Nós fazíamos cartas, orávamos, 11 horas nós chegávamos, íamos para a rua, lá para as ruas perto ali, né? E nós íamos colocando as cartas, os convites, debaixo das portas, jogava na casa. Depois de quantos meses? Um mês e pouco. Nós já estávamos com 70 pessoas na minha casa. Aí o que aconteceu? A minha casa era muito grande, né? Eu trabalhava sábado até 1h da tarde. O grupo era no sábado. Eu chegava em casa, nós desmontávamos a casa inteira. A gente empilhava os móveis, tudo no quarto. Gente, sem brincadeira. Tirava sofá, tirava cortina, deixava livre. E enchia de cadeira, colocava cadeira. Tinha pessoa para fora na escada, assim. A casa lotada de pessoas. Foi algo assim. Depois de 3 meses, nós abrimos a igreja. Em menos de um ano, a igreja tinha 500 pessoas. Tudo que a gente tinha em casa, nós levávamos para a igreja. A gente chegava na igreja e era de chão, e aquele que levantava poeira ainda. E o pastor, né? O pastor era avivado e batia o pé, aquela poeira levantando. Nós chegamos em casa, vimos aquele tapete bonito na sala. O que nós fizemos, Vanderlei? Vamos levar o tapete para a igreja? Coloca ali, o pastor não vai mais levantar poeira. Não tinha filtro, 500 pessoas, e era uma igreja de pessoas com poder aquisitivo baixo. Então não era assim, vamos comprar tudo, não. Vamos levar um filtro para a igreja? Vamos levar o ventilador para a igreja? Vamos levar tudo, a gente levava para a igreja. E eu estou falando isso por causa da disposição que nós precisamos ter para a obra de Deus. A gente se preocupa muitas vezes com recursos, com coisas, nós temos que ter sabedoria, nós precisamos buscar a Deus, mas mais que isso, nós precisamos buscar a presença de Deus e ter essa disposição para servir. Eu tinha nessa época, eu casei com 19 anos de idade, eu tinha 20 anos de idade. E o nosso culto de intercessão, numa sexta-feira, tinha 500 pessoas. Acredita isso? E um dia, eu contei até essa história lá no acampamento. Um dia, nós estávamos no culto, maravilha assim, e chega uma pessoa desesperada na igreja, e vai passando, sabe aquele negócio que a pessoa está ali, vai passando um recadinho até chegar o pastor? Que tinha uma pessoa, um jovem, que estava possesso na sua casa e estava quebrando tudo. E o pai e a mãe não sabiam o que faziam e falou, vamos buscar o pastor. E o que o pastor fez? Ele no meio do culto não, estava começando o culto. Ele pegou, os presbíteros, todos, falou, vamos para lá. E eu estava sentada aqui, na primeira cadeira, 21 anos de idade. Nunca tinha pego no microfone, gente. Nunca tinha pego no microfone. Ele chegou e fez assim para mim. Eloíde, toma, dirige o culto. 21 anos de idade. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? Não sei nem falar. É igual quando Deus chamou Moisés, eu não sei nem falar. Como é que eu vou pregar? Vou dirigir louvor. Olha aqui, vou dirigir louvor, vou pregar, vou fazer apelo, vou orar pelas pessoas. E eu fui para frente. Com obediência ali, eu falei, Senhor, faz alguma coisa aqui. Usa da minha vida. E eu fui para frente. E fiz. Dirigi o culto, cantei, preguei, orei. Quando o pastor chegou, eu já estava no final do culto. E foi uma benção. O poder de Deus se derramar naquele lugar.
Ele me colocou, esse pastor, para dirigir um grupo familiar, e eu fico feliz. Outro dia apareceu uma pessoa na igreja, isso já faz, não vou revelar a minha idade, tá, gente? 25 anos já, tá? 25 anos. Chegou uma pessoa na igreja e falou assim para mim: você está lembrada de mim? Gente, eu tenho assim boa memória, mas tem hora que 25 anos, né? Falei, não. Mas sem certeza? Eu falei, tem, não lembro. Falou, você não dirigia um grupo familiar lá no Parque São Francisco? Então, eu frequentava o grupo familiar lá que você ministrava a palavra. E hoje ela está lá na igreja, depois de 25 anos, ela está lá na igreja com toda a família. E era extremamente difícil para mim falar em grupo familiar. E eu vim de uma igreja, quem aqui já teve igreja, que você tinha alvos a serem atingidos. Se você não atingisse o alvo, você não tinha a unção de Deus. Se você não atingisse o alvo, você não estava orando direito. Você não estava buscando a palavra de Deus, a presença de Deus. Imagina para mim, ter que chegar, preparar, ele dava o material, preparar a aula e dirigir o louvor, né? Fazer a ministração da palavra. E depois você tinha que apresentar os frutos. Quantos grupos nós tínhamos? 28? 26 grupos. E você tinha que apresentar os seus frutos lá na frente. E o meu grupo, gente, eu orava, eu falava, Senhor, manda a gente para cá. Parecia que não crescia. E você tinha que toda semana prestar conta do seu grupo. Toda semana. Aí um chegava lá e falava, ai, no meu grupo essa semana teve 30. Ai, no meu grupo essa semana teve 20. No meu grupo essa semana teve 10. Eu falava assim. Eu falava, Senhor, eu já não gosto de falar. Eu já tenho medo de falar em público. E meu grupo não está crescendo. Mas um dia, nessa colheita de frutos, nós fizemos uma faixa assim, e cada grupo foi se apresentando. E eu cheguei assim, lotou o palco, com uma faixa, e eu falei, aqui estão os frutos que o Senhor me deu, né? Os frutos que nós estamos colhendo naquele lugar. Mais de 40 pessoas do grupo estavam ali na frente. E a palavra que Deus me deu naquele dia foi, naquela hora, não se preocupe com o que você tem que falar, porque o Espírito Santo falará através de vocês. Disponibilidade. Deus não quer que você se prepare primeiro para depois servir. Ele quer olhar no seu coração e Ele pergunta para você, eu posso contar com você? Você está disposto a me servir? Você está disposto a abrir a mão de coisas para fazer a minha vontade? É o que Deus procura. Disponível significa algo livre, desimpedido, algo desembaraçado, algo que se pode dispor. Uma pessoa disponível para Deus é uma pessoa com quem Deus pode contar. Uma pessoa que tem facilidade de dizer, eis-me aqui, que foi o texto que nós lemos no início. Quando o profeta Isaías estava ali no templo do Senhor, a presença de Deus veio, o Senhor veio sobre aquele lugar, ele teve uma visão maravilhosa. E depois daquela visão, Deus pergunta, a quem enviarei? E ele, sem pensar, falou, Senhor, eis-me aqui. Mas sabe o que é muito comum, gente, ouvir hoje, dentro de igreja, pessoas... Isso eu falo, não só que os outros nos contam, mas dentro da nossa própria igreja. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas falando assim, a igreja tem muita gente capacitada para trabalhar, não precisam de mim. Aliás, se eu não vier ao culto, nem vão sentir falta da minha presença. Outra coisa que nós ouvimos, pastor, a minha vida é uma loucura. Não estou dando conta nem das minhas coisas. Por isso eu vou me afastar do ministério. Quem aqui tem uma vida que é uma loucura? Todo mundo, né? Outra,
no momento, eu tenho que priorizar o meu trabalho, eu tenho que priorizar a minha empresa, eu tenho que priorizar os meus estudos. Esse ano eu vou me dedicar a isso. Não quero compromisso nenhum com a igreja, com o ministério. Pastor, eu vou me casar esse ano e eu quero um ano sabático. Sabe o que é sabático? Um ano de descanso. Esse ano eu vou curtir meu casamento, curtir minha esposa, curtir meu marido. Depois eu penso o que eu vou fazer. Pastor, eu já trabalhei demais na igreja. Deixa os mais novinhos agora. Tanta gente nova, né? Deixa eles trabalharem um pouco para eu descansar. Eu queria até ajudar, pastor, a fazer alguma coisa, mas eu sou muito tímida. Não vou conseguir. É melhor ficar quieta no meu canto para eu não atrapalhar. E é isso que tem acontecido. E com isso a igreja do Senhor está perdendo. As pessoas não têm mais tempo, nem disposição, nem paixão pela obra de Deus, pelo ministério. Cada vez mais, nós estamos cuidando de nós mesmos, dos nossos próprios interesses e abrindo mão do propósito que Deus tem colocado na nossa vida. Deus já te falou alguma coisa? Deus já te fez um chamado na sua vida? Ele falou, olha, eu vou te usar nisso, eu quero que você trabalhe nisso, eu quero que você me sirva neste ministério. As pessoas estão abrindo mão por falta de tempo, por causa dos seus próprios interesses. Tem muitas pessoas que criticam, mas eu gosto muito daquele filme A Volta do Todo-Poderoso. Eu acho muito legalzinho assim. E tem uma frase no filme que, assim, ele vai exemplificar muito bem o que eu estou falando. Porque Deus, ele chega para... Como que é o nome do... Esse nome é que vocês falaram. E ele fala assim, olha, eu quero que você construa uma arca. E o que acontece? Ele fala, eu construí uma arca. Deus, não está nos meus planos construir uma arca. E o que acontece? Quem já assistiu esse filme? Ele começa a rir. E Deus fala assim, seus planos? E começa a rir. Ele falou assim, ó, no momento eu tenho que cuidar da minha casa nova, eu tenho que cuidar da minha carreira, eu tenho que cuidar da minha imagem, como eu vou construir uma arca? E às vezes, sem percebermos, nós estamos fazendo isso com Deus. Deus está entregando algo nas nossas mãos para fazer, e nós falamos assim para Deus, Deus, não está nos meus planos fazer isso para ti. Não está. A questão é que os planos de Deus não são os nossos planos. Os planos de Deus são muito mais altos, são muito mais elevados e vão te levar para um lugar melhor do que aquilo que você já tem vivido. O ano passado, ano retrasado, em outubro do ano retrasado, de 2016, né? Há muitos anos a gente trabalhando na igreja e o Vanderlei, assim, com um coração ardente por trabalhar em tempo integral na igreja, e ele tomou uma posição muito difícil de abrir mão do seu trabalho para poder estar na igreja. E foi tão engraçado, porque olha como é que é a nossa reação. Eu vou falar para vocês, porque às vezes a gente vê a reação de uma criança, mas a gente age exatamente como ela. Quando o Vanderlei, no primeiro dia que ele ficou em casa, que a Larissa percebeu, porque ele parou de trabalhar e falou, Eloide, eu preciso de uma férias antes de pegar o período integral, porque ele estava há quase 10 anos sem tirar férias na empresa. E ele falou, eu preciso de uma férias. E ele em casa. E a Larissa, então, com apenas 6 anos de idade, nós contamos para ela que ele não ia trabalhar mais na construtora. E a Larissa é toda explosiva, gente. O que ela tem que mostrar, ela não tem vergonha, ela mostra na sua frente, ela chora. O que ela tem que fazer, ela faz. E ela começou a chorar. E, gente, Larissa, por que você está chorando? E ela, então, falou assim, o papai agora não tem mais dinheiro. E ela começou a chorar. Ele não tem mais salário, mãe. Como é que nós vamos viver? Como é que eu vou
comprar, quem é de Guará sabe, como é que eu vou comprar minha boneca Reborn? O pai não tem mais dinheiro, não tem mais salário. A visão dela. Mas muitas vezes, gente, como é difícil tomar uma decisão de abrir mão de coisas, abrir mão muitas vezes daquilo que você já tinha tão certo, estava tudo certinho a nossa vida, graças a Deus, a gente estava vivendo bem. E tomar um passo desse, para se colocar à disposição de Deus, para Ele realizar a obra que Ele tem na nossa vida. Amém? Eu vou colocar o óculos, tá, gente? Tá muito... Gente, uma vida disponível para Deus. O que nós precisamos ter? Ou melhor, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, dedicar tempo para Deus. Nesse tempo que nós vivemos, é muito difícil conciliar todas as coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Mas nós precisamos separar o tempo que é de Deus, para o reino de Deus. Precisamos dedicar tempo para orar, para buscar a Deus, para ler a palavra, para nos enchermos. Como eu falei lá no acampamento da galera, se eu chamar uma pessoa aqui que está com muita sede, que hoje está muito calor, e se eu der um copo de água vazio para ela e falar, toma, mata a sua sede, ela vai olhar para a minha cara e vai falar assim, mas isso não mata a sede de ninguém, não tem nada. Mas se eu pegar um copo cheio de água, com uma pessoa que está com muita sede, e falar, beba, que isso vai matar a sua sede, e ela beber, de fato vai matar a sede dela. Nós precisamos estar cheios, plenos de Deus. Nós temos que estar cheios de Deus para dar ao mundo, para dar aos outros. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E isso requer tempo, dedicação a Deus. E não é fofoca, não, mas eu queria só contar para vocês que isso vem desde pequenininho. A Cléo brinca assim, que ela fala assim, que quando ela chega na igreja eu estou na porta, depois ela entra na igreja, eu estava cantando, daí eu pregava, né? Eu estava dando aula semana passada para as crianças, para os juniores da igreja. E eu, com um grupo de crianças assim, eu uso a Bíblia, eu faço as crianças lerem a Bíblia. Então, pais de juniores, saibam disso. E eu olhei na mesa assim, não tinha uma Bíblia. Nenhuma criança tinha levado uma Bíblia na igreja. Eu falei, gente, cadê a Bíblia? Vocês vieram para a igreja. Aí 2 garotinhos falaram assim, não, tia, aqui ó, no celular, né? Modernidade. Está aqui no meu celular. E o restante, ninguém. Falei, gente, como vocês vêm para a igreja sem trazer a Bíblia para a gente estudar a palavra? E comecei assim, cutucar. Falei, mas vocês leem a Bíblia em casa? Não, tia. Minha vida é muito corrida. Eu tenho muita coisa para fazer, não dá tempo, tia. Eu tenho que estudar. Eu estudo no Colégio Fonte. Eu tenho trabalho para fazer, eu tenho que estudar. Não dá tempo, tia. Eu faço natação, eu faço futebol, eu faço isso. Eu falei, mas como assim? Teve um que falou assim, minha Bíblia está guardada, não sei nem onde está, tia, para melhorar. E eu falei, gente, crianças, vocês precisam ler, porque é um alimento para a sua vida, vai fazer você crescer, conhecer a Deus. E eu pedi para um menino que estava com o celular, falei assim, Gabriel, faz um favor para mim, marca aí, eu vou ler um salmo. E eu peguei o Salmo 1 e li. Falei, marca aí. Aí eu falei, quanto tempo deu, Gabriel? Tia, 39 segundos. Li pausadamente. E eu falei para eles, como assim vocês não têm 39 segundos num dia de 24 horas para buscar a Deus, para dedicar a Deus, para falar com Deus, para receber de Deus, para ser cheio de Deus? Não falei assim, estou falando isso para vocês, tá? Mas eu falei, não tem tempo para buscar a Deus. E às vezes nós levantamos, não oramos, não falamos com Deus, nós não lemos, passamos semana inteira, não lemos a palavra de Deus, não buscamos a presença de Deus na nossa vida. A presença, nós queremos dons, mas os dons vão vir sobre a nossa vida quando nós nos enchermos de Deus, buscarmos Deus, tivermos sede de Deus. Ele vai derramar sobre nós o Espírito dele e vai nos encher. Amém?
Então, uma vida disponível, dedica tempo. 1 Coríntios 12, 31, fala assim: busquem com dedicação os melhores dons. Se eu não dedicar tempo, se eu não passar tempo com Ele, os dons não virão. Amém? Segunda coisa, uma vida disponível para Deus abre mão da sua própria vontade. Isso fala de renúncia. Fala de abrir mão dos seus próprios interesses e vontades. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente, não é só no domingo, tá, gente? Diariamente a sua cruz e siga-me. Mateus 10, 39 diz: quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Nós precisamos abrir mão de coisas. Sabe, mulher tem o costume, quem tem uma mulher em casa sabe disso, tem o costume, na hora de sair, de vestir uma roupa, fala assim, abre o guarda-roupa, está caindo tudo. Aliás, a hora que você abre a porta assim, já começa a cair, né? E você olha assim e fala assim: ai, não tenho roupa para vestir hoje. Quem já falou isso? Não tenho roupa para vestir hoje. Está cheio o guarda-roupa. Está cheio. Não tenho sapato. Estou sem sapato. E está tudo lá. Mas às vezes, sabe o que é? Você tem, mas não tem aquilo que você quer, né? Não tem, não combina, não tem aquilo que você quer. Olha aqui. Para gente, e o Vanderlei criou essa regra em casa, e graças a Deus todo mundo aprendeu. Ele fala assim, ó, quando nós comprarmos algo em casa, o que você comprar, você tira. Se você comprar 2 peças, você tira 2 peças e doa. Até a Larissa, apesar, né, de ser mulher, meio dificinho, ela aprendeu essa regra em casa. Então, para que a gente possa receber algo novo sobre a nossa vida, nós precisamos renunciar coisas. Às vezes a gente está querendo assim, e você vê lá o irmão do seu lado pegando fogo, cheio do Espírito Santo de Deus, e sendo usado por Deus tremendamente, e você fala: Senhor, por que o Senhor usa essa pessoa e não me usa? Mas você vai olhar para a vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela está renunciando dia a dia, coisas na vida dela, tirando coisas da vida dela, para que a presença de Deus vá entrando, vá tomando a vida dela, e ela então, ela vai sendo cheia do Espírito Santo de Deus. Então, se você quer um coração disponível, quer ter uma vida disponível, comece a tirar coisas. Às vezes a gente não percebe que nós passamos, às vezes, 2, 3 horas na frente da televisão. E quando é para buscar a Deus, nós não passamos nem 1 hora. Tem um livro, aliás, que fala com esse título, Nem 1 hora, que foi quando Jesus foi orar e os discípulos foram dormir. Jesus desceu, eles dormindo. E Jesus falou: nem 1 hora vocês conseguiram passar acordado, orando por mim? Então nós precisamos renunciar à nossa própria vontade. Outra coisa, uma vida disponível para Deus cumpre os propósitos de Deus na sua vida. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: qual é o propósito de Deus na sua vida? Êxodo 3, eu vou ler versículo de 1 a 4 e depois o 9 e o 10, tá? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor
em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E agora, daí versículo 9, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Deus, Ele tem uma história para escrever com a nossa vida. E acredite, sempre será em favor do próximo. Nunca em seu próprio favor. Você vai marcar vidas. Amém? A questão é se vamos estar disponíveis para isso. Moisés, quando Deus apareceu ali, ele tinha fugido do Egito. E ele construiu a sua vida ali, se casou, teve filhos, cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, e ele cuidando ali. E um dia Deus aparece para ele e fala assim: olha, eu estou te escolhendo, você vai lá no Egito e vai livrar o meu povo. Eu estava ouvindo uma pregação sobre temperamentos e estava falando sobre o temperamento de Moisés. Então fala assim que quando Deus chamou Paulo ele teve uma visão, ali depois de 3 dias já estava servindo a Deus. Pedro, quando Deus chamou, no mesmo momento. E em pequenos, assim, 2 versículos foi o chamado deles e eles disseram sim. Diz que são 3 páginas ali para Deus convencer Moisés de que ele tinha separado Moisés para uma grande obra, para uma grande missão. E Moisés então falou assim: mas eu sou ruim de palavra, eu não sei falar, eu sou tímido, e foi colocando obstáculos. Mas eu quero falar algo para você. Deus tem um propósito na sua vida. A igreja é o corpo de Cristo, e cada um aqui é membro deste corpo. Se você não exercer o seu ministério, se você não exercer o seu papel dentro do corpo, o corpo não vai funcionar direito. Ele não vai crescer, ele não vai multiplicar, ou vai crescer um corpo defeituoso. Então nós precisamos entender que há um chamado, há um propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Tem uma propaganda na televisão, e até a Larissa fala assim: mãe, eu nunca entendi essa propaganda. Até esqueci o nome do canal, onde passa lá o Masterchef. Como é que chama? Não é Discovery não. Home... É esse canal. E fala assim, já viram? Já assistiram? É uma mulher que ela acorda, ela levanta, ela anda de bicicleta, ela vai trabalhar, ela senta na praia, depois ela dorme, ela levanta, ela acorda, levanta e ela vai andar de bicicleta, vai correr. Uma rotina a vida daquela pessoa. E a Larissa fala: mãe, eu nunca entendi esse comercial. Eu falei: sabe que eu também não? Porque é uma repetição diária. E às vezes a nossa vida está nessa rotina. Todo dia nós fazemos isso. E deixamos de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Será que nós vamos esperar passar os dias, nós ficarmos velhos? Tem gente que fala assim: olha, quando eu me aposentar, eu vou servir ao Senhor. Eu vou trabalhar na obra de Deus. Amém. Você vai ter mais tempo para trabalhar na obra de Deus. Mas isso não quer dizer que você só vai começar a trabalhar, ainda mais com o nosso Brasil, né? 100 anos, sei lá, chegando para servir a Deus na igreja. Fala: pastor, agora eu posso. 100 anos de idade, né? Agora eu estou disponível. Deus quer usar você hoje. Deus quer usar você neste tempo. Uma vez eu ouvi uma história de uma mulher na Argentina
que Deus, ainda moça, chamou essa mulher para ser missionária. Por 3 vezes Deus falou com ela. Nas 3 vezes ela falou assim: não posso, Deus, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, eu tenho que me casar, eu tenho que ter meus filhos. E depois de muitos anos que se passaram, ela então chegou e falou para Deus, falou: Deus, agora pode me usar, agora já minha vida está resolvida, já fiz tudo o que tinha que fazer. E Deus falou para ela, falou assim: agora não há mais tempo, porque você não ouviu o meu chamado, você não entendeu o propósito, o meu propósito na sua vida. Mais de 200.000 pessoas morreram sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a Cristo. Mais de 200.000 pessoas. Nós precisamos entender que há um chamado, há um propósito de Deus. E o propósito é hoje. Vou colocar meu óculos. Deus tem planos com a nossa vida. E será que os nossos melhores anos vão se resumir numa rotina? Uma pessoa, uma vida disponível para Deus, usa seus dons e talentos. Uma vida disponível não é para si, é para usar os dons e talentos a favor da igreja. Mateus 25, eu gostaria de ler esse texto. 25 é um pouco longo, mas gostaria de ler. Mateus 25, 14 a 28. Mateus 25, 14 a 28. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu e imediatamente aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10. Até aí. Gente, nós precisamos. Todo dom, ele vem de Deus. É uma graça de Deus, o presente, o favor de Deus sobre a nossa vida. Não é porque eu sou muito bom, é porque Deus derramou sobre a nossa vida a graça dele. Ele nos deu esse presente. Então, todo dom, ele vem de Deus. O que nós precisamos saber é que ele não exige mais daquilo que ele deu a você. Às vezes, nós não fazemos aquilo que Deus confiou às nossas mãos,
por acharmos que é pouco, e então deixamos de fazer, de realizar a obra de Deus. Ele vai nos cobrar, e aqui é engraçado porque ele está falando aqui dos finais do tempo ali, está falando da vinda de Jesus, né? E ele está falando dos finais, ele falou que quando ele vier, ele vai cobrar aquilo que ele deu na nossa mão. Ele deu 5 para um, ele imediatamente foi lá e ganhou mais 5. Deu 2 para outro, e imediatamente o outro ganhou mais 2. Para um ele deu 1, porque ele viu que a capacidade daquele homem era de cuidar de apenas um, daquele dom. Aquele homem fez o quê? Não sou bom o suficiente. Eu não levo jeito para isso, eu não tenho condições de fazer, eu não tenho condições de servir, as pessoas nem vão notar aquilo que eu vou fazer. Dom não é para aparecer, é para a glória de Deus, é para a edificação de Deus. É muito gostoso você ver uma pessoa ser usada por Deus, os dons ali, tanto dons espirituais como dons ministeriais, é maravilhoso. Mas isso não quer dizer que a pessoa é melhor do que você. A capacidade da pessoa, por isso que Deus confiou esse ministério, por causa da capacidade. Ele só vai exigir aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Não adianta eu pedir aqui apesar que pregar a palavra de Deus, eu acho que é um mandamento, né? Mas eu pedi aqui, deixa eu ver, a Belinha. Sabe uma menininha bonitinha aqui, pequenininha? Irmã da Guigui que toca. Tem uma mais alta. Ela é super quietinha. Cadê a Belinha? Olha que belezinha que ela é. E eu falar para a Belinha, Belinha, hoje você, né? Amanhã você vai vir aqui e você vai pregar a palavra para a igreja. Talvez não seja esse dom. Ela vai morrer, gente. Ela não vai morrer se eu falar isso para ela? Ela vai morrer. Deus não vai te cobrar além daquilo que Ele te deu. Se Ele entregou um dom na sua mão, use da melhor maneira que você puder. Não queira pegar o dom, fazer aquilo que Deus capacitou outra pessoa. Mas sabe o que tem acontecido e a igreja de Deus tem perdido? Por falta de disposição de corações da igreja. Então a Janaína aqui, ela tem que ficar na porta, ela tem que participar da intercessão, ela depois vai para o Ministério de Crianças, depois ela vai lá no final do culto para dar tchau para os irmãos, depois ela vai para a cantina, por falta de corações dispostos. O corpo de Deus está perdendo, a igreja está perdendo. Talvez eu chamasse aqui, quem aqui canta mal? Vamos ver. Sabe, né? Nós tivemos uma professora de canto um tempo atrás, e ela falou assim, olha, gente, não fale que você não sabe cantar. Todo mundo pode cantar. Basta fazer aula, ela falava assim, e aprender a cantar. Então não adianta eu falar para o Marcelino aqui, dirigir o louvor. Mas muitas vezes o Marcelino vai ter que dirigir o louvor, porque a pessoa que Deus chamou, a pessoa que Deus separou, não está tendo tempo, não está tendo condições, e está cheio de problema, cheio de coisas para resolver. Então vai lá. Daí, a pessoa que sabe cantar, que vai só no domingo na igreja, aí o que acontece? Fala, nossa, o louvor hoje foi... Desculpa, Marcelino, o louvor hoje foi terrível. Faltou hoje, nossa, como que estava desafinado. Quem não entrou na igreja já falou isso? Eu mesmo. Falei, nossa, o louvor hoje não ficou muito bom, ficou desafinado. Mas você que tem uma voz poderosa, uma voz maravilhosa que Deus deu, muitas vezes está sentado aí e o dom está sendo enterrado. O dom está sendo enterrado. Amém. E olha que nós estamos falando de dom, mas às vezes, eu não sei onde que eu vi. Não sei onde que eu vi, faz tempo já. Sabe qual era o dom da pessoa? Era abraçar. Muitas pessoas foram curadas com feridas da alma só porque tinha uma pessoa que ela chegava. A pessoa estava chegando na igreja e essa pessoa abraçava. Só que não era um abraço.
O amor de Deus estava envolvendo aquela pessoa. A cura de Deus estava invadindo aquela pessoa. Aquela pessoa estava sendo transformada. Olha aqui, esse lugar está limpo aqui. Precisa de pessoas. E elas não são menores do que nós ou maiores do que nós. Nós estamos aqui com esse ventilador aqui, gente. Mas tem pessoas lá na cozinha, num calor, porque eu passo lá o dia inteiro, num calor. E uma mulher falou hoje, sabe por que a comida é gostosa? A gente sente carinho quando a gente come essa comida. É engraçado. Uma pessoa falou para mim, a gente sente carinho, porque há disposição lá. A gente dorme por último, 7 horas a gente está caindo de sono com os galos cantando desde as 3h15 atrás da nossa casa. A gente com sono, 3h15 o galo começa a cantar e a gente está de pé para exercer o dom que Deus nos deu. Falar, mas tem dom de cozinhar? Tem que saber cozinhar. Alguém passou mal aqui no retiro? Alguém passou mal? Calma, ele falou que está passando mal de fome. Então, cada um de nós temos um dom, temos um papel. Não se sinta menos e não cruze os braços achando que o seu dom não tem valor. Porque está fazendo falta no corpo de Cristo. Está fazendo falta. Nós precisamos rasgar a nossa vida. Nós precisamos rasgar o nosso coração. E falar como o profeta Isaías falou. Ele teve uma visão de Deus. E Deus, quando falou assim, quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? E ele, na mesma hora, disse, eis-me aqui, Senhor. Não importa se é para limpar o chão, não importa se é para limpar banheiro de acampamento, não importa. A Thaís estava tão animada, eu falei, eu vou falar de você, hein? A Thaís veio tão animada, ela nem sabia o que ia pregar, ela está arrumando cozinha desde ontem, achando que ela está na escala todo dia. Toda hora ela está arrumando cozinha. Disposição. Disposição. Então, ele não exige além daquilo que ele te deu. E nós precisamos, consagrando esse dom que Deus nos deu, nós precisamos desenvolver fielmente aquilo que Deus colocou na nossa mão. E fidelidade não é guardar o talento. Não é guardar muito bem guardado aquilo que recebeu. Fidelidade é você multiplicar o talento, aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Aquilo que Jesus nos dá hoje, esse talento, esse dom, se nós exercermos, fizermos o nosso papel, vai ecoar na eternidade. Lá no futuro, pessoas vão ouvir falar daquilo que Deus fez através das nossas vidas, porque a Bíblia fala que Deus não é injusto para esquecer das obras das suas mãos. Amém? O que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós? Com as portas que Deus tem aberto, com os recursos que Deus tem nos dado? O que nós temos feito para que a obra de Deus avance? Deus, e isso é muito sério, Deus ele está dando uma chance para nós, antes de nós termos que prestar conta para Ele. Ainda há tempo. Há muitas pessoas, e isso, gente, Deus fala muito forte no meu coração. Aqui em Guará, nós temos, aqui não, lá em Guará, já estou até perdido, para lá mesmo. Nós temos um carnaval muito forte na cidade. Tinha parado por anos e esse ano voltou. Nós tínhamos um jovem, um tempo atrás, não sei se você lembra, talvez você era da sua época. Trabalhou com o Lael, como que é o nome dele mesmo? Hã? Isso, Val, a gente chamava de Val, né? A gente chamava de Val. Ele tocava na igreja, tocava violão, uma bênção, cantava. E um dia, num desses carnavais, ele saiu para festejar numa banda mole, chama Banda Mole, aqui em Guará.
que todos os homens se vestem de mulher e saem. Não voltou para casa, era solteiro. O pai desesperado. Depois de alguns dias, o pai dele foi buscar, junto com os bombeiros, algumas cidades para frente, morto no Rio Paraíba. Um jovem que tinha um talento maravilhoso de louvor, de adorar a Deus. Quando nós abrimos mão de servir a Deus, porque é muito bom estar aqui na igreja, é muito bom cantar, adorar, mas se a nossa vida ficar só nisso, vou falar algo para você, a nossa vida vai esfriando. Para que eu vou buscar Deus se eu não vou falar de Deus para ninguém? Para que eu vou me encher de Deus se eu não quero falar, não quero fazer a obra de Deus? Nós precisamos colocar as nossas mãos no arado. Nós precisamos deixar Deus usar da nossa vida. Há vidas hoje morrendo lá fora. Pior, pessoas indo para o inferno. Uma morte que não tem volta. Vanderlei estava contando lá do sertão. Não sei se ele contou, não me lembro ontem. O índice de suicídio lá na cidade que ele estava, Iacauã, de pessoas tirando a própria vida, porque nunca ouviram falar que há um Deus que nos dá vida e vida em abundância, que não conhece um Deus que pode mudar a situação, mesmo numa secura lá. Deus pode dar uma vida nova. E se a igreja não se levantar, e se você ver ali, quando a igreja de Atos começou, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios, o poder de Deus veio sobre eles. E quando eles se levantaram, começaram a pregar o Evangelho, a falar do amor de Deus, milhares de pessoas se convertiam. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos falar para Deus: Senhor, eis-me aqui, usa da minha vida, enche a minha vida, me capacita, Senhor. O Senhor, a tua palavra diz que naquela hora o teu Espírito vai falar através de mim. Usa da minha vida, e vidas vão ser abençoadas através da sua vida. Vidas vão ser alcançadas. Às vezes nós trabalhamos 10 anos com uma pessoa e a pessoa sequer sabe que nós somos cristãos. Porque não abrimos a nossa boca, nós não mostramos a cara, a aparência de Jesus, Jesus não está em nós, nós estamos tão vazios de Deus que nós não temos nada para oferecer. E Deus hoje, Ele quer te chamar. Deus, Ele quer olhar neste lugar aqui, nós estamos num grupo e Deus está olhando. Não é se você está bonito, se você está cansado, se você está desanimado. Deus está olhando para o seu coração. Deus, Ele está procurando aqui nesse salão pessoas com quem Ele pode contar. Eu não sei falar, Moisés falou isso. Jeremias, se eu não me engano, falou, né? Que ele era muito novo, se eu não me engano. Não é isso? Tantas pessoas falaram que não tinham condições. Mas Deus falou: não estou procurando isso. Não importa se você é muito bom. Deus nos capacitou com talentos. Mas não importa, eu quero coração. Porque às vezes você tem um talento maravilhoso, mas não está sendo usado no reino de Deus. Não tem valor para Deus. Então, o desejo de Deus hoje é que você se torne disponível para Ele. Tem um versículo na Bíblia, e nós usamos até um tempo atrás, a gente usava muito esse versículo lá na igreja. Deus fala assim, para Moisés, se eu não me engano, que quando vocês vierem à minha presença, não apareçam diante de mim com as mãos vazias. O que mais acontece hoje na igreja? As pessoas chegam assim: dá a Deus, me dá a Deus, faz isso Deus, faz isso Senhor. Mas nós não temos nada para oferecer para Deus. E Ele fala: quando vocês vierem à minha presença, não venham de mãos vazias. Traga aquilo que estiver na sua mão. Traga disposição.
o resto Deus faz. O resto você vai ver, você não tem ideia daquilo que Deus pode fazer com uma pessoa disponível. Uma pessoa que se entrega totalmente nas mãos dele. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Queria que você refletisse um pouquinho em tudo isso que você ouviu nessa noite. Todos nós somos importantes e nós temos um papel a exercer. Todos nós fomos capacitados. A questão é: eu estou disponível para aquilo que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida? Eu queria chamar o louvor.